Então tá, gurias, vamos avançar. Capítulo 2. Quem tá com o livro em mãos vai ver um desenho aqui do aspecto físico. Vamos lá. Daya, se tu quiser, eu posso começar, porque depois eu vou ter que sair. Pode começar, então. Capítulo 2, a rejeição. Eis algumas definições que o dicionário nos fornece para a palavra rejeitar. Repelir, afastar, recuar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. Muita gente tem dificuldade em estabelecer a diferença entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra coisa ou outro alguém. Ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão eu não quero, enquanto o que abandona prefere dizer eu não posso. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser, e principalmente em seu direito de existir. Entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. A alma que regressa à Terra com o objetivo de trabalhar essa ferida vive a rejeição desde o nascimento, e muitas vezes antes mesmo de nascer. Tomemos o exemplo do bebê não desejado, aquele que chega, como se costuma dizer, por acidente. Se a alma dessa criança não quitar o sentimento de rejeição, ou seja, se não conseguir ficar bem e ser ela mesma, apesar desse sentimento, o bebê viverá necessariamente tal rejeição. Um exemplo flagrante é o caso do recém-nascido que não é do sexo desejado dos pais. Pelos pais. Existem naturalmente outras razões pelas quais um dos pais rejeita o filho. O importante aqui é perceber que só as almas com necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou ambos os pais que rejeitarão o filho. A partir do instante em que o bebê passa a se sentir rejeitado, ele começa a fabricar uma máscara. Nas inúmeras regressões ao estado fetal a que assisti, pude observar que a pessoa acometida da ferida da rejeição via-se muito pequena no ventre da mãe, ocupando um espaço bastante exíguo e escuro. Isso me confirmou que a máscara pode começar a se forjar antes mesmo do nascimento. Chamo sua atenção para o fato de que, ao longo do livro, utilizarei o termo escapista para designar a pessoa que padece de rejeição. A máscara do escapista é a nova personalidade, o caráter desenvolvido para evitar sofrer a rejeição. Essa máscara é reconhecida fisicamente por um corpo escapista, isto é, um corpo que parece querer desaparecer. Esse corpo é estreito e contraído, o que permite que ele se esquive ou não se mostre muito presente ou visível num grupo. É um corpo que evita ocupar muito espaço, semelhante ao escapista, que tentará a vida inteira se ofuscar. Quando temos a impressão de que quase não há carne sobre os ossos, que a pele aparenta estar grudada ao esqueleto, podemos deduzir que a ferida da rejeição é ainda maior. O escapista é uma pessoa que duvida do seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Isso explica sua aparência um tanto fragmentada, incompleta, como se as partes do corpo não se encaixassem. O lado direito do corpo ou do rosto, por exemplo, pode ser muito diferente do esquerdo. Tudo isso é facilmente perceptível. Mesmo que saibamos que é muito caro encontrar alguém cujos 2 lados do corpo sejam idênticos. Um corpo fragmentado é aquele em que se tem a impressão de que falta algo. As nádegas e os seios são diminutos. O queixo é quase inexistente. Os tornozelos são muito menores que as panturrilhas. Isso também pode se manifestar pela desarmonia entre as partes superior e inferior do corpo. Por vezes, tem-se a sensação de que a pessoa parece dobrar-se sobre si mesma. Seus ombros se voltam para a frente e os braços se mantêm quase sempre colados ao corpo.
Temos igualmente a impressão de um bloqueio no crescimento desse corpo, não tivesse a mesma idade que o restante, como um adulto num corpo de criança. Quando vir alguém com um corpo desproporcional que desperte sua compaixão, pode ter certeza de que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. A alma, aliás, escolheu esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia a superar essa ferida. O rosto e os olhos do escapista são pequenos. Os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu mundo interior ou desvanear. Observando sua fisionomia, às vezes temos a impressão de ver uma máscara, sobretudo em volta dos olhos, que parecem estar sempre com olheira. É possível que ele próprio tenha a impressão de enxergar através de uma máscara. Algumas pessoas escapistas me contaram que essa impressão podia durar um dia ou apenas alguns minutos. Essa é uma forma de ausentar-se da realidade para evitar sofrer, então pouco importa o tempo. Quando uma pessoa possui todas as características mencionadas acima, sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela estivesse, por exemplo, apenas os olhos do escapista. Quando o corpo de alguém revela de cerca de 50% das características físicas do escapista, podemos deduzir que ele utiliza sua máscara para se proteger da rejeição, cerca de 50% do tempo. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente gorda, com tornozelos minúsculos. Ter apenas uma parte do corpo correspondente às características do escapista indica que a ferida da rejeição é menor. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos desde muito jovens que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança prestes a criar para si uma máscara de escapista, a sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário. O que explica porque ela é, em geral, bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Ela se diverte sozinha em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Pode, inclusive, achar que quando o bebê foi trocado no hospital ou que foi adotado. É o tipo de criança que inventa todos os motivos para não ficar em casa, que deseja, por exemplo, correr para a escola. Mas que uma vez na escola, sentindo-se rejeitada ou se rejeitando, também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Uma senhora chegou a me contar que se sentiu uma turista nos tempos da escola. Na verdade, porém, esse tipo de criança quer que percebamos que ela existe mesmo não acreditando muito em seu direito de existir. Como exemplo disso, penso numa garotinha que se esconde através de um móvel no momento em que seus pais estão com visitas em casa. Ao constatarem sua ausência, todos se põem a procurá-la, mas, mesmo vendo a preocupação em geral, ela não deixa seu esconderijo e rumina. Não quero que me encontrem, quero que eles se deem conta de que existe. Eis uma garotinha que crê tão pouco em seu direito de existir que precisa criar situações para tentar provar isso a si mesma. Sendo geralmente uma criança franzina, ela lembra muitas vezes uma boneca, alguém frágil. Eis porque a mãe costuma super protegê-la, dizendo que ela é muito pequena para isso, muito pequena para aquilo. A criança acredita nisso de tal forma que desenvolve problemas de crescimento. Para ela, ser amada torna-se, então, ser sufocada. Mais tarde, sua reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. Uma criança superprotegida se sente rejeitada porque crê que não é aceita pelo que é. Para tentar compensar sua compleição franzina, os outros procuram fazer e pensar tudo por ela. E em vez de se sentir amada nessas circunstâncias, a criança se sente rejeitada em suas capacidades. Seu desprendimento com relação às coisas materiais lhe cria dificuldades na vida sexual. Ela pode acabar acreditando que a sexualidade interfere na espiritualidade. Várias mulheres escapistas já me disseram que julgavam que o sexo não era espiritual, sobretudo depois de se tornarem mães.
Quando ficam grávidas, é comum que os maridos se recusem, inclusive, a fazer amor com elas. As pessoas escapistas têm dificuldade em conceber sua necessidade de sexualidade como um ser humano normal, ou atraem situações em que são rejeitadas no plano sexual pelo parceiro, ou se distanciam completamente da própria sexualidade. A ferida da rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Se você se reconhece na descrição de uma pessoa que se sente rejeitada, isso quer dizer que você viveu essa rejeição com seu pai. Se você for homem, ou se você for homem, ou com sua mãe, se for mulher. Esse pai ou essa mãe, portanto, foi o primeiro a contribuir para despertar sua ferida já existente. Então, é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. O genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Ao não aceitar aquele de seus pais que tem o mesmo sexo que o seu, também é normal decidir não elegê-lo como um modelo. Se você se julga como essa ferida, essa não aceitação explica suas dificuldades em se aceitar e se amar. O escapista julga sem valor, uma nulidade, um inútil. É por essa razão que ele vai tentar por todos os meios ser perfeito, para se valorizar a seus olhos e aos dos outros. A palavra nulidade e suas variantes estão bastante presentes em seu vocabulário quando ela fala de si e dos outros. Ela é capaz de dizer coisas como: meu chefe dizia que eu era insignificante, então eu fui embora. Minha mãe é inútil em tudo que se refere a tarefas domésticas. Meu pai sempre foi um zero à esquerda para minha mãe, assim como meu marido é comigo. Não a censuro por ter ido embora. Também utilizamos a palavra nada no mesmo sentido de nulidade. Por exemplo, sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, tenho sempre que recomeçar. Faça o que quiser, isso não me afeta em nada. Certa vez, um homem escapista contou durante um workshop que se sentia inútil e imprestável diante do pai. Ele disse: quando ele fala comigo, me sinto derrotado, sinto falta de ar e só penso em escapar. Sua presença é o suficiente para me oprimir. E uma senhora escapista me contou que aos 16 anos de idade decidiu que sua mãe não significa mais nada para ela, quando esta lhe disse que ela podia desaparecer ou morrer. Por isso seria muito oportuno. Para escapar, desligou-se por completo da mãe. É interessante observar que é principalmente o genitor do mesmo sexo que incentiva a fuga da criança que se sente rejeitada. Uma situação muito comum de acontecer é a da criança que diz que quer sair de casa e a quem um dos pais diz: boa ideia, pode ir, assim ficaremos livres de você. A criança se sente então ainda mais rejeitada e odeia ainda mais aquele que lhe disse isso. Esse tipo de situação acontece com o genitor que também tem a ferida da rejeição. Ele estimula a fuga porque, mesmo não tendo consciência disso, o recurso lhe é familiar. A palavra inexistente também faz parte do vocabulário do escapista. Por exemplo, as perguntas: como vai sua vida sexual e como vão suas relações com fulano? Um escapista responderá: inexistente, quando a maioria das pessoas diria simplesmente que não vai bem. Ela utiliza também a palavra sumir, dirá, por exemplo: meu pai chama minha mãe de vagabunda. Eu queria sumir, ou queria que meus pais sumissem. O escapista procura solidão, pois se recebesse muita atenção, teria medo de não saber como agir. É como se sua existência fosse um excedente. Em família, em qualquer grupo, ele se apaga. Acredita que merece passar por situações desagradáveis, como se não tivesse direito de reagir. De qualquer forma, não vê o que podia fazer de diferente. Tomemos o exemplo de uma garotinha que pede à mãe que a ajude com seus deveres escolares e ouve como resposta: peça ao seu pai. Não vê que estou ocupada demais e que ele não está fazendo nada? Sentindo-se rejeitada, sua primeira reação é pensar: sou uma pessoa desinteressante, e é por isso que minha mãe não quer me ajudar. Em seguida, ela irá procurar um lugar para ficar sozinha. O escapista costuma ter poucos amigos na escola e mais tarde no trabalho. É considerado um solitário, que precisa ser deixado em paz.
Quanto mais se isola, mais invisível parece tornar-se. Entra num círculo vicioso. Quando se sente rejeitado, veste a máscara do escapista para não sofrer. Então, torna-se tão apagado que os outros não o enxergam mais. Vê-se cada vez mais sozinho e acha aceitável sentir-se rejeitado. Certa vez, ao encerrar um workshop, no momento em que todos estavam compartilhando suas vivências, fiquei surpresa ao constatar a presença de uma pessoa que eu não havia notado durante os 2 dias de curso que eu ministrara. Mas onde ela estava esse tempo todo? Pensei. Pouco depois me dei conta que ela tinha um corpo de escapistas e que deu um jeito de não falar e não fazer perguntas durante o evento, sentando-se atrás de todo mundo de maneira a não ser vista. Quando aponto para essas pessoas que retraem muito, elas representam quase sempre. Eu não tinha algo interessante para dizer, por isso não falei nada. De fato, o escapista em geral fala pouco. Quando começa a se manifestar em demasia, é para tentar se valorizar, e suas palavras podem parecer arrogantes aos olhos dos outros. O escapista costuma desenvolver problemas de pele, para não ser tocado. Sendo a pele um órgão de contato, seu aspecto pode atrair ou rechaçar outra pessoa. Ouvi diversas vezes indivíduos escapistas dizerem: tenho a impressão de que quando me tocam, me tiram do meu casulo. Essa ferida induz a pessoa a crer que se ela viver no seu mundinho, deixará de sofrer, pois não rejeitará nem será rejeitado por ninguém. Eis porque, num grupo, prefere muitas vezes não participar e se retrair. Ela se retira para o seu casulo. É por isso, também, que o escapista devaneia com facilidade, embora em geral seja de modo inconsciente. Tanto que ele pode, inclusive, pensar que esse comportamento é normal, e que os outros estão frequentemente no mundo da lua, como ele, disperso em suas ideias, podendo ouvi-lo dizer às vezes: preciso juntar os meus cacos. Ele tem a impressão de estar em pedaços. Essa sensação está especialmente presente naquele cujo corpo parece desarmônico. Já ouvi relatos de pessoas que disseram ter a nítida impressão de haver uma separação entre a parte superior e inferior de seu corpo, como se uma linha as apertasse na altura da cintura. Conheci uma senhora que sentia essa linha logo abaixo dos seus seios. Após aplicar a técnica do abandono, que ensino numa das minhas oficinas, ela sentiu as partes superiores e inferiores de seu corpo se juntarem e ficou pasma com essa nova sensação. Isso lhe permitiu compreender que desde a infância ela não sabia o que era estar verdadeiramente em seu corpo. Não sabia o que significava estar conectada com a Terra. Observei as minhas oficinas, sobretudo nas mulheres escapistas, que elas tendem a sentar numa cadeira com as pernas cruzadas sobre as coxas, não tendo os pés bem conectados ao solo. Elas podem evadir-se mais facilmente. O fato de terem pegado o curso indica que, embora sintam dificuldade para se integrar, uma parte delas quer estar ali. Digo-lhes, então, que elas têm a opção de devanear e perder o acontecimento ou ficar conectadas e participar dos fatos. Como eu disse antes, o escapista não se sentiu aceito nem acolhido pelo genitor do mesmo sexo. Isso não quer dizer que este necessariamente o rejeitou. Na verdade, foi ele quem sentiu assim. Essa mesma alma teria retornado com uma ferida de humilhação e ser curada, e se sentindo humilhada, com os mesmos pais tendo a mesma atitude. Em contrapartida, é evidente que o escapista atrai para si mais experiências de verdadeira rejeição do que outra pessoa, como o irmão ou irmã que não tenha essa ferida. A pessoa que sofre de rejeição procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo que ela, seja buscando esse pai ou mãe, seja transferindo sua busca para outras pessoas do mesmo sexo. Julga não ser um indivíduo completo, enquanto não houver conquistado esse amor que tanto procura.
Ela é muito sensível a qualquer observação procedente desse genitor e se sente rejeitada com facilidade. O sofrimento é tão intenso que, para lidar com ele, ela cultiva o rancor ou até o ódio. Lembre-se de que odiar exige muito amor. Vou até ler de novo. Lembre-se de que odiar exige muito amor. Que loucura. É um grande amor decepcionado que se transforma em ódio. A ferida da rejeição é tão profunda que o escapista é, entre os 5 caracteres, o mais inclinado ao ódio. Ele pode facilmente passar de uma fase de grande amor a outra de grande ódio. Isso indica seu intenso sofrimento interior. O escapista tem medo de rejeitar o genitor do sexo oposto. Modere, então, suas ações, palavras diante dele. Não é ele mesmo por causa de sua ferida. Esquiva-se para não rejeitá-lo, porque não quer ser acusado de rejeitar alguém. No entanto, com o genitor do mesmo sexo, ele quer que seja este o esquivador para evitar a rejeição. Recusa-se a ver, mais uma vez, que é sua ferida não curada que lhe causa esse sentimento, que não tem nada a ver com seu pai ou sua mãe. Se o escapista vive uma experiência de rejeição com o genitor, outra pessoa do sexo oposto ao seu, ele acusa a si mesmo por essa situação e se rejeita, dizendo que a culpa é sua, que é culpa sua se o outro rejeitou. Se você se vê com a ferida da rejeição, é muito importante aceitar que mesmo que seu pai ou sua mãe o rejeitem efetivamente, você atrai para si esse tipo de genitor e situação porque sua ferida não está curada. Se continuar a acreditar que tudo lhe acontece é culpa dos outros, sua ferida não irá sarar. Em consequência de sua reação em seus pais, você se sente mais facilmente rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que você e tem medo de rejeitar as pessoas do sexo oposto. De tanto temer rejeitá-las, não fique surpreso se terminar fazendo exatamente isso. Chamo sua atenção para o fato de que quanto mais alimentamos o medo, mais depressa ele se concretiza. Quanto mais grave a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Quanto mais o escapista rejeita a si próprio, mais medo ele tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, o que o leva a crer que é pior que os outros. Não vê que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Tem até dificuldade para acreditar que o outro indivíduo possa escolhê-lo como amigo, ou conjugue o que possa amá-lo de verdade. Uma mãe me confessou certa vez que quando os filhos lhe diziam que amavam, ela não compreendia o porquê. O escapista, portanto, vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si próprio, muitas vezes sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Conheci uma pessoa que cresceu numa família com várias crianças e contou para seu pai que o seu pai nunca lhe escolhia para nada. Isso a fez deduzir que os outros irmãos eram melhores do que ela e achou que faz sentido eles serem escolhidos antes dela. É um círculo vicioso. Não é raro para um escapista dizer ou pensar que o que diz ou faz não tem valor. Quando recebe muita atenção, ele fica desconcertado, receando ocupar um espaço excessivo. Se ocupa muito espaço, julga incomodar. Ser importuno para ele significa que será rejeitado pelas pessoas a quem importuna, ou julga importunar. Mesmo da barriga da mãe, o escapista não ocupa muito lugar.
Ele continuará a ser uma pessoa apagada, até curar sua ferida. Quando ela fala e alguém o interrompe, sua primeira reação é pensar que ele não é importante, e geralmente para de falar. Uma pessoa que não tem a ferida da rejeição tenderia a achar que é o que diz que ela não que ela diz que não é importante, e não ela mesma. O escapista também tem dificuldade para emitir sua opinião quando é lhe solicitado, julgando que os outros se sentirão afrontados e o rejeitarão. Se ele tiver um pedido a fazer a alguém que esteja ocupado, desistirá e não dirá nada. Ele sabe o que quer, mas não ousa pedir, julgando não ser suficientemente importante para importunar o outro. Várias mulheres me revelaram que, a partir da adolescência, deixaram de ser francas com a mãe, com medo de não ser compreendidas. Na verdade, elas acreditam que ser compreendido é ser amado, mas ser compreendido não tem nada a ver com ser amado. Amar é aceitar o outro, mesmo não compreendendo. Amar é aceitar o outro, mesmo não compreendendo. E o que acontece é que, por causa dessa crença, elas se tornam pessoas evasivas, fugindo de muitos assuntos, temendo abordar determinados temas. E não vamos esquecer que, no caso de um homem escapista, ele vive a mesma coisa com o seu pai e outros homens. Outras características do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que, se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição de seu ser, compensa isso tentando alcançar a perfeição no que faz. Lamentavelmente, confunde ser como fazer. Sua busca pela perfeição pode, inclusive, tornar-se obsessiva, levando a se ocupar de uma tarefa por mais tempo do que necessário. E isso faz com que ele atraia para si situações de rejeição por parte dos outros. O maior pesadelo do escapista é o pânico, pressentindo que pode entrar em pânico em determinada situação. Sua primeira reação é salvar a pele, esconder-se ou fugir. Ele acha que fugindo evitará uma desgraça. Está tão convencido que não pode administrá-lo que termina acreditando piamente numa possibilidade de pânico futuro, quando esse não é o caso. Querer desaparecer é tão inato no escapista que, por ocasião de regressões ao estado fetal, ouvi muitos dizerem que tendem, inclusive, a esconder no ventre de suas mães. Podem ver que isso começa muito cedo. O escapista entra em pânico e fica paralisado mais facilmente frente ao genitor ou à pessoa do mesmo sexo que ele. Com o genitor ou as pessoas do sexo oposto, ele não vive o mesmo medo. Consegue enfrentá-lo mais facilmente. Também observei que o escapista utiliza bastante a palavra pânico em seu vocabulário. Ele dirá, por exemplo, entro em pânico só de pensar em parar de fumar. Uma pessoa sem a ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade para largar o cigarro. Nosso ego faz tudo que pode para não enxergarmos nossas feridas. Por quê? Porque inconscientemente lhe permitimos fazê-lo. Temos tanto medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos admitir que, se vivemos a rejeição, é porque rejeitamos a nós mesmos. O que nós rejeitamos estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. O medo de entrar em pânico também faz com que o escapista perca a memória em diversas situações. Ele julga tratar-se um problema de memória, quando na realidade trata-se apenas de medo. Observe frequentemente durante meus workshops que, quando um participante de caráter escapista deve ir à frente do grupo para fazer uma exposição, mesmo estando bem preparado, inteirado do assunto, no último minuto, seu medo torna tão intenso que ele dá um branco. Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente, esse problema vai ser corrigido por si só, à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição.
Até aqui, pessoal.